A palavra, meus irmãos, pobre de espírito, traduzida também por humildade, no grego, ela vem de uma raiz de uma palavra que significa abaixar-se, encolher-se, prostrar-se diante de Deus. Então a Bíblia está dizendo para nós nesta noite: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aleluia. Segunda coisa, bem-aventurados, o verso 4, são os que choram, porque eles serão consolados. Diga aleluia. Pastor, mas como uma pessoa está chorando não significa que ela está triste. Pastor, quando uma pessoa chora, não é o símbolo, o significado disso não é tristeza. Para Jesus não. Para Jesus não. Para Jesus, meus amados, a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Que felizes são aqueles que choram, porque quando choramos diante de Deus, meus amados, nós choramos por nós choramos pelas pessoas sem Deus, nós choramos pelo nosso estado, nós choramos pela nossa finitude humana, nós choramos quando olhamos para os desafios de um ano pela frente e dizemos para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não vou conseguir, Senhor, eu não posso. Eu venho aqui diante de Ti chorar nesta noite para dizer: Senhor, olha aqui as minhas lágrimas, elas estão aqui, Senhor, porque eu reconheço que é só o Senhor na minha vida, é só o Senhor que vai à frente, é só o Senhor que pode fazer maravilhas, é só o Senhor que pode mudar a tua história, meu irmão. E quando é que o Senhor mudou a história de Ana? Eu pergunto para vocês: quando ela estava rindo? Quando ela estava numa festa? O Senhor mudou a história de Ana quando ela estava no meio de uma batalha? O Senhor mudou a história de Ana quando ela chorava copiosamente, e o profeta Eli viu, e o Senhor vai ver o nosso choro e as nossas lágrimas em 2011, meu irmão. Por isso, bem-aventurados, mais do que felizes, são aqueles que hão de chorar diante do Senhor neste ano. Amém? E durante a nossa vida, não tenha medo de chorar. Choro não é sinônimo de fraqueza. Diga isso comigo: choro não é sinônimo de fraqueza. Choro é sinônimo de quebrantamento. Amados, quando nós perdemos a capacidade de chorar, preste atenção nisso. Quando nós perdemos a capacidade de chorar, primeiramente por nós e pelos outros, é porque o nosso coração está endurecido. Misericórdia. Não perca jamais, mudou o sonho, não perca jamais a capacidade de chorar. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser bem-aventurado ao colocar as minhas lágrimas diante de Ti. Amém, amados? Está dando um revertério, está dando um treco aqui, pessoal. Bem-aventurados os que choram. Diga para o seu irmão: bem-aventurado você será. Sabe por quê, meus irmãos? Você vai ser bem-aventurado porque você será consolado pelo Espírito Santo. Aleluia. Seja duro não, meu irmão. Seja duro não. Seja refratário não. Seja quebrantado. Chore. Chore diante do Senhor. Chore com a sua esposa. Tem homem que não chora, né, na frente da mulher. Eu sou macho que é macho, não chora, né? Verdade, não chora e infarta depois. Tem que chorar sim. Tem. Chore. Chorar faz bem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa, pastor? Meus irmãos, esta é a justiça que torna indivíduos como eu e você injusto diante de Deus. Esta justiça não é essa justiça que você talvez esteja imaginando. Deus faz justiça. Eu vou fazer justiça, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, de alguma maneira eu vou promover justiça aqui. Esta também é uma das justiças que nós podemos promover no lugar do nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Mas a justiça que Deus está dizendo aqui é a justiça que Deus traz como intervenção na nossa vida. O justo pelos injustos, o santo
pelos pecadores. Esta justiça é a justiça de Deus, que vem na nossa vida para nos fazer justos, meus amados. Bem-aventurados, mais do que felizes, é aqueles que querem ser justificados. Romanos, capítulo de número 5, diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Porque há muita gente, meus irmãos, que promove justiça. Justiça, talvez muitos tenham achado o presidente Lula, nos seus 8 anos de gestão, tenham achado Lula um homem justo. Mas deixa eu dizer para você, que segundo a ótica de Jesus, justiça é aquela que nós colocamos paz no coração dos homens em relação a Deus. Justiça verdadeira é aquela que reconcilia o homem afastado de Deus para os seios do Pai. Justiça verdadeira é aquela que nós temos a condição de trazer ao homem e mostrar ao homem o seu verdadeiro estado, e mostrar a ele que ele é um pecador, um miserável, e que precisa ser justificado para com Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede desta justiça, não da justiça do braço, não da justiça da espada, não da justiça da força, mas a justiça da reconciliação dos homens com Deus. Essa é a justiça que Jesus diz aqui, que eu e você, meus amados, temos que desejar na nossa vida. Se a gente quer ser feliz, a gente tem que ser imbuído, a gente tem que ser lotado, a gente tem que ser repleto de um senso da justiça divina em nossa vida. Amém, amados? Porque sabe o que está escrito? Porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Diga aleluia. Eu e você seremos fartos. Amém, amados? Glória a Deus. Bem-aventurados, quarto, os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Notem uma coisa comigo aqui, percebam: pobres de espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados limpos de coração. Estas 4 bem-aventuranças dizem respeito a mim e a você, para nós, tão somente voltadas para a nossa alma e para a nossa vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede dessa justiça na sua vida, e bem-aventurados os limpos de coração. Pastor, que limpeza de coração é esta que Jesus está dizendo aqui? J.B. Phillips traduz esta frase: bem-aventurados os absolutamente sinceros. Presta atenção, Jesus está falando aqui de uma sinceridade de alma, não de uma perfeição de alma. Bem-aventurado não são os perfeitos. Jesus disse isso aqui? Não. Jesus disse que são bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, ou seja, aqueles que têm em suas intenções a mais digna atitude, aqueles que não cantam para que os outros pensem que eles são os cantores, aqueles que não abrem a sua casa para esperar louvores de alguém, aqueles que não oferecem uma oferta para serem reconhecidos pelas pessoas, aqueles que não abrem a sua casa para que haja algum reconhecimento, aqueles que não servem os seus pais esperando alguma coisa em troca, aqueles que não servem o seu pastor esperando um reconhecimento, o pastor que não vai até a ovelha jamais esperando alguma coisa em troca dela. Esta é a sinceridade que Jesus está dizendo aqui. Porque todas as vezes, meu irmão, que você notar que a sua atitude está sendo não sincera, não faça. Olha, eu vou dar alguma coisa, mas eu vou dar com uma segunda intenção. Não tem. Eu vou falar, mas eu vou falar com uma duplicidade de sentido. Não fale. Olha, eu vou fazer, mas eu vou fazer esperando que alguém venha e faça para mim. Não faça. Porque sinceridade de coração é fazer o melhor sempre, sem esperar nada.
Bem-aventurado, mais bem-aventurada coisa que é mesmo, é dar e receber. Porque é dando que se recebe. É o ciclo natural dessa bem-aventurança. Amém, amados? Quantos querem ser sinceros e limpos de coração? Amém? Sinceros, puros de coração. Quando você for fazer alguma coisa, você perceber que está tendo uma pontinha de contaminação ali, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Mude de atitude. E o Senhor vai fazer uma coisa. Essas 4 bem-aventuranças, repita comigo: pobres de espírito, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, e os limpos de coração. E os limpos de coração, diz a Bíblia, verão a Deus. Diga ao seu irmão: quer ver Deus? Quer ver Deus? Pergunto para ele assim agora: como é que vai o seu coração? É sincero? É sincero? Amados, se a gente fosse sincero aqui hoje, a gente se arrependia diante de Deus, sim ou não? Nós somos sinceros. Você não está aqui porque você é infiel. Você está aqui porque você é sincero. Amém? Você está aqui porque você é sincero. Você não é perfeito. Eu não sou. Mas esta é uma noite para a gente sair daqui dizendo: Senhor, eu quero ser puro de coração. Eu quero tomar ceia, Senhor, com pureza de coração. Senhor, eu quero ser feliz sim, porque eu quero esta justiça do Senhor na minha vida. Senhor, eu quero aprender a chorar em 2011 para que eu possa ser verdadeiramente feliz. Amados, todas as vezes que a gente se deparasse com... Quando eu fiquei olhando essas bem-aventuranças, eu falei: Senhor, aqui está a verdadeira vida. Aqui está o sentido de uma vida. Quando eu aprendo a chorar sinceramente, quando eu aprendo a agir sinceramente em todas as minhas atitudes, quando eu aprendo verdadeiramente, meus irmãos, a olhar para a minha pobreza de espírito e reconhecer que só Deus pode mudar a minha vida, que só Deus pode transformar os meus pensamentos, o meu coração, as minhas atitudes, as minhas intenções. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Palavra alguma chegou à minha boca e Tu já conheces, Senhor. Amém, meus amados?